3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é bom a gente tomar a palavra de Deus, como é bom estudar esta palavra, como é bom estar com a vida alinhada com a vontade de Deus e também com a nossa fé bem alicerçada na Escritura, sem nenhum engano, com a nossa vida alicerçada nos fundamentos da fé cristã. Isto mesmo, esta série de programas que você está assistindo, Alinhando os Ponteiros, é trazendo estes fundamentos baseados em um grande resumo no Credo Apostólico. E no programa de hoje, conversaremos sobre mais um ponto deste credo, deste resumo, desta confissão de fé cristã. Jesus ressurreto e os discípulos. Jesus ressuscitou. Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus ressuscita com grandes provas e com muitas testemunhas oculares. Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra testemunhas da morte de Jesus, nos mostra testemunhas da ressurreição do Senhor. Mas mais do que isso, algo tão interessante, algo tão maravilhoso, é que Jesus predisse a sua morte na cruz e Ele predisse a sua ressurreição. Ele preparou os discípulos, olha, isto vai acontecer. A morte na cruz, a minha morte na cruz, mas prestem atenção, não ficarei no túmulo, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus predisse, Jesus falou dias antes de tudo acontecer. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Olha em Lucas 24, de 1 a 8, está escrito assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Aqui a palavra de Deus nos diz que as mulheres, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, as mulheres foram ao sepulcro. E elas foram por quê? Para quê? Elas foram levando aromatas, elas foram levando bálsamos, elas foram levando, podemos dizer assim, honra para aquele que estava sepultado. Será que havia no coração delas alguma esperança da ressurreição do Senhor? Eu creio que sim, mas dentro dessa esperança, os fatos diante de seus olhos impediam de ver a realidade do que estava acontecendo. Muitas vezes Deus traz para nós palavras de fé, palavras do que vai acontecer, mas é algo tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fica sem acreditar. E elas foram ao sepulcro, numa expectativa, numa esperança, ou com o coração temeroso, elas foram e encontraram a pedra removida e não acharam o corpo do Senhor. Mas então lhes apareceram
2 varões vestidos de branco. 2 anjos que disseram, ele não está aqui, mas ressuscitou. Olha o lugar onde o puseram. Vocês não se lembram que ele anunciou, que ele falou que ele haveria de ressuscitar, que ele seria entregue nas mãos de pecadores e ressuscitaria ao 3º dia. Sim, Jesus falara isso não apenas para os discípulos, não apenas para a multidão que o seguia, mas ele falara de uma maneira tão clara que os próprios fariseus, que os próprios judeus sabiam do que ele falara. Eles sabiam, por isso eles pediram para montar guarda no túmulo, porque pensavam, ele disse que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Mas vamos ver as mulheres que estiveram ali no túmulo, elas procuram Pedro, procuram os discípulos. Olha o que está escrito em Lucas 24, de 9 a 12. Diz assim, e voltando-se do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bem, as mulheres receberam uma tarefa muito importante do Senhor, a tarefa de anunciar a ressurreição de Jesus, a tarefa de contar àqueles que criam nele de que a sua fé, a sua palavra havia trazido de volta a vida do Senhor, havia se cumprido no mundo espiritual e no mundo material. Era tão importante que essa notícia fosse dada, fosse anunciada ao mundo inteiro, e essa notícia foi confiada às mulheres. Muitos pensavam que a questão do judaísmo fosse tão machista, os homens, as mulheres de lado, as mulheres não participam, as mulheres não podem fazer parte do sacerdócio, as mulheres não podem tantas coisas no judaísmo. Mas Cristo eleva as mulheres, valoriza as mulheres e traz para elas a mais linda tarefa, anunciar a ressurreição do Senhor. Elas estavam lá diante da cruz, elas assistiram à crucificação, elas choraram, mas foram elas que tiveram a notícia em primeira mão da ressurreição do Senhor. E correram, contaram aos 11, contaram a Pedro. Pedro é muito afoito. João diz que ele também foi junto com Pedro. E chegaram no túmulo. A pedra estava rolada. Entraram e viram os lençóis e creram. Por que eles creram? O que eles viram que fez com que crescem? É porque quando se preparava um corpo para o túmulo, aquela mortalha era enrolado com lençóis. As múmias eram faixas estreitas, não é, lá no Egito, mas aqui os judeus eram com faixas bem largas como lençóis. Então, se enfaixava todo o corpo, ficava apenas o rosto de fora, como um grande casulo. E nós sabemos que Nicodemos e José de Arimateia embalsamaram, ou seja, derramaram aromatas sobre o corpo de Jesus ali no túmulo. Esses bálsamos faziam como o papel de uma goma. Ali estava aquele tecido 3 dias no túmulo, duro, duro. Se você, por exemplo, se você deixar um tecido
com refrigerante, por exemplo, com um suco, por exemplo, enroladinho no seu dedo, deixar secar, aquilo fica duro, fica como um casulo. E assim estava, ali sobre aquela lápide, o formato do corpo do Senhor, para mostrar que Ele não estava ali, o lenço que estava no seu rosto estava dobrado, colocado na cabeceira. Eles viram e creram, viram e creram. Mas, antes que a notícia chegasse a todos, ou a notícia chegando, havia aquela dúvida, será? E vamos ver que havia uma tristeza pela morte de Jesus. Naqueles 3 dias que o Senhor esteve sepultado, havia uma grande tristeza no coração de homens que conheceram Jesus, que foram discípulos dele. Olha o que está escrito em Lucas 24, de 13 a 17. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Bem, nesse texto nós podemos ver que 2 discípulos estão caminhando muito tristes. E eles vão conversando pelo caminho a respeito dos acontecimentos, a respeito de Jesus, a respeito da sua morte ali na cruz, a respeito do que estava acontecendo e também as notícias das mulheres. Eles iam caminhando e Jesus se coloca ao lado deles. E Jesus pergunta: ei, por que vocês estão tristes? O que aconteceu? O que vocês estão discutindo? O que houve? E nós vamos ver em Lucas 24, 18 a 24, a incredulidade dos discípulos de Jesus. A incredulidade, eles não creram. Vamos ver o texto? Diz assim o texto: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Bem, isto é o que aconteceu. Os discípulos estavam ali cheios de provas, cheios de testemunhos, mas também cheios de incredulidade. Disseram: olha, nós estamos tristes por causa de Jesus o Nazareno, homem de Deus, profeta. Eles não falaram que era o Filho de Deus, mas disseram: nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós esperávamos que ele ia levantar o reino de Deus para cumprir as profecias como Messias. Mas hoje já é o 3º dia desde a sua morte. E disseram: é verdade que as mulheres disseram que foram ao sepulcro e não encontraram seu corpo. E ouviram anjos dizendo que ele ressuscitou.
É verdade também que os discípulos, alguns dos discípulos, já encontraram com ele e disseram que ele está vivo, mas eles não estavam ainda acreditando. Jesus, então, vai expor as Escrituras com as provas de sua ressurreição. Jesus ali está ao lado deles e eles não reconhecem que é Jesus. Então Jesus vai trazer as provas nos profetas, as provas bíblicas da ressurreição do Senhor. Lucas 24, 25 a 29. Lemos assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Que coisa tão linda! Jesus, Ele mesmo, começa a mostrar nas Escrituras o que aconteceria com Cristo, o que as Escrituras falam sobre o Cristo. E Ele mostra ali, começando por Moisés, passando pelos Salmos, passando por Isaías, passando por Miqueias, passando por Zacarias, passando por vários profetas. O Senhor vai dizendo o que haveria de acontecer com Ele, o que haveria de acontecer com Cristo e que eles deveriam crer. Jesus expôs nas Escrituras as provas de sua ressurreição. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que no Antigo Testamento tudo o que haveria de acontecer com Cristo, com o Filho de Deus, com o Messias, o que, por quê e quando. Sim, as Escrituras nos falam quando. Ali em Daniel capítulo 9, há o tempo exato quando Cristo deveria surgir na terra, aparecer e falar e pregar, o que ele haveria de fazer, ensinar, como ele deveria abrir os olhos aos cegos, como ele deveria curar os coxos, libertar os cativos de Satanás, libertar as pessoas endemoniadas. O Senhor nos fala como ele haveria até mesmo de ressuscitar os mortos. E os profetas falam a respeito do Cristo, como o Senhor haveria de padecer. O Salmo 22, um salmo profético de Davi, que descreve toda a cena da cruz, detalhe por detalhe. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me encarando, falando como Jesus foi pregado, falando que ele foi despido, falando que as pessoas iriam criticar, zombar. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Falando também sobre as vestes dele que seriam repartidas e lançadas sorte sobre elas. Tudo nos Salmos. E Jesus trouxe tudo isto para aqueles homens. E assim que chegaram na aldeia de Emaús, Jesus fez como se fosse continuar o caminho. Eles disseram: não, é tarde, o dia finda, a noite vai chegar, fica conosco, vem jantar com a gente. Jesus nunca recusou um convite para jantar, para dormir na sua casa, para pousar em sua casa, para estar com pessoas que o convidassem. Você tem convidado Jesus? Você convidou o Senhor para estar na sua casa? Ele não rejeita. E Jesus então entra para estar com eles. Olha o que está escrito em Lucas 24, de 30 a 35. Jesus se revela ressurreto aos discípulos. Diz o texto assim: E aconteceu que
que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que lindo! Jesus se revela na hora de partir o pão. Como assim? Eles já não sentiam o coração ardendo quando Jesus expunha as Escrituras? Sim, mas quando o Senhor entrou naquela casa e quando o Senhor tomou o pão e deu graças, eles puderam ver os sinais dos cravos, os sinais nas mãos de Jesus, os sinais da cruz. Eles viram e creram. E na hora que eles creram, Jesus desapareceu. Não precisava ficar mais, não precisava insistir mais. Ele queria apenas que eles crescem. É tão maravilhoso que a fé cristã é isso aí, é crer no que nós não vemos. Crer no Senhor, crer com provas incontestáveis. Jesus, então, se revelou aos discípulos depois da sua ressurreição. Jesus se revelou, mostrou quem ele era. E vamos ver que, além disso, Jesus come com seus discípulos depois da sua ressurreição. Jesus também compartilhou de comida. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 24, 36 a 43, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Jesus deu todas as provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele morreu verdadeiramente na cruz, mas verdadeiramente ressuscitou. Está vivo, assentado à direita da majestade do Pai. Esta é a nossa fé. Onde está Jesus na sua vida? Habita em seu coração ou está lá do lado de fora da sua casa, fora da sua vida, fora do seu cotidiano? Que tal convidar Jesus ressurreto, o Filho de Deus, a habitar em sua casa, a habitar em seu coração? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Dá-me um coração puro, reto na tua presença, um coração em santidade. Eu te quero, Senhor. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu todos os dias da minha vida. Toma-me, unge-me com teu Espírito e usa-me para anunciar a tua palavra
por onde eu for. Eu me entrego em tuas mãos. Dá-me tua graça, teu favor, tua presença maravilhosa enquanto eu viver. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É buscar ao Senhor, entregar-se a Ele, é tornar-se uma nova criatura e viver para a sua glória. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Fique firme neste caminho, amando ao Senhor acima de todas as coisas. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!